Amém. Que semana abençoada, uma semana de alinhamento, uma semana com muitas chaves, cada dia uma chave diferente. E se você não veio todos os dias, você pode assistir lá no YouTube, lá no online, que está lá. Eu preciso confessar que na primeira semana da oração eu saí daqui constrangida. Eu vim a semana toda como essa e era como se todos os dias Deus falasse assim para mim: eu precisei fazer uma semana para que você entendesse. Eu precisei organizar um tempo maior para que você realmente dedicasse tempo a mim. Eu não sei vocês, mas aquela semana eu saí daqui pegando fogo. Eu falei: Senhor, eu nunca mais volto a fazer orações rasas, porque eu entendi, eu não preciso mais que o Senhor organize uma semana para mim orar. Bom, eu só não sabia que eu estava sendo preparada para algo maior. Logo após começou a semana de reuniões para o Renovo. E, para minha surpresa, eu fui convocada para a primeira reunião. E na minha cabeça já veio assim: vou servir na cozinha. Tudo bem, se precisa eu vou. Porque eu servi no face a face na cozinha. E, gente, eu fui muito tratada lá. Mas eu não quero mais não. Eu não queria voltar na cozinha. Mas eu vim com o meu coração aberto. Eu falei: se o pastor André precisa na cozinha, eu vou na cozinha. Na reunião, o pastor André falou assim: então... a gente pensou em deixar a Inaraí responsável da torre de oração na igreja com a pastora Nilva. Ali eu fiquei animada, né? Eu falei: ai, não é a cozinha, mas é a torre de oração, e eu nunca fiz isso. Talvez cortar a cebola não fosse tão ruim. Eu fiquei nervosa, mas fiquei feliz. E eu estava começando já a liderar, a conduzir a intercessão, que também foi pega de surpresa, mas era recente. Eu pensei: bom, eu converso com o Japa, eu me alinho ali com a pastora, né? Vai dar tudo certo. Irmãos, eu sempre tive algo comigo, eu nunca falei não para aquilo que Deus me chamou. Porque eu sempre confiei que se Deus estava me chamando, Ele ia me capacitar. Eu não fui fazer tudo que Deus me chamou sabendo fazer. Eu fui muito com medo, todas as vezes com medo. Mas eu me apegava àquilo: se o Senhor me chamou, o Senhor vai me capacitar. Façam isso, faça a parte de vocês, porque nunca falhou. E não vai falhar. A partir daqui eu quero entrar com vocês na palavra e depois eu volto na minha experiência. Alguns de vocês podem pensar: sempre são os mesmos. Queridinha do pastor, queridinha de Jesus, porque nós somos sujos a esse ponto. Nós pensamos assim. Eu sento aí no lugar de vocês, eu sei. E vamos falar sobre Pedro. Jesus tinha 12 discípulos. Mas a maioria, quase todas as passagens, nós vemos Pedro ali em todas. E às vezes nós estamos conversando com alguém e a gente fala assim: fala para mim quem são os discípulos. E Pedro vai ser citado talvez em primeiro, segundo, no máximo em terceiro. Mas é difícil esquecer de Pedro. Naraí, você está querendo dizer que Pedro era preferido de Jesus, queridinho de Jesus? Não. Jesus não tem filho preferido. Jesus não tem queridinho, não tem discípulo preferido. Jesus é justo, e ter filhos preferidos, ter alguém preferido é injusto. Em Atos 10, 34 e 35 diz: então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aquele que o teme e faz o que é justo. Mas então por que falar de Pedro? Por que Pedro é lembrado? Eu queria seguir com vocês alguns versículos rapidamente. Em Marcos 11, 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro era atento, ele percebia. Em Mateus 15, 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos essa parábola. Em Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Nós vemos que Pedro era curioso.
Ele queria saber, ele perguntava, ele questionava, ele ficava atrás de Jesus. Me explica, olha Jesus, aquilo que você falou eu percebi, eu lembrei. E eu trouxe esses versículos para mostrar isso para vocês, o quanto Pedro ficava atrás de Jesus. E às vezes nós não fazemos isso. Nós não ficamos atrás de Jesus, nós não perguntamos a Jesus, nós nem queremos saber a vontade de Jesus. E eu não sou uma pessoa queridinha de Jesus. Eu também não sou essa pessoa que às vezes fica o tempo todo atrás de Jesus. Meus irmãos, é pela misericórdia que eu estou aqui. Mas eu quero mais. E o que eu estou querendo dizer é que esses questionamentos que nós temos não nos vamos levar a algo maior com o Senhor. Pare de se comparar às outras pessoas. Pare de ficar se perguntando por que ela pula, por que ela dança, por que ela ora, por que ela faz isso e eu nada, e eu não faço nada, e eu não consigo nada, por quê? Está errado o seu questionamento. Não é esse o questionamento que vocês devem fazer, não é essas perguntas que vocês devem fazer. Vocês devem começar a perguntar, qual é o nível de entrega daquela pessoa? O que ela está entregando que eu não estou entregando? Qual que é o nível de busca do meu irmão? Qual é o preço que ele está pagando, porque eu também quero pagar. Meu irmão, não é pecado você querer mais de Deus. E eu acho que a única gula que não é pecado é essa. Na verdade, eu tenho certeza. Seja fominha com a presença do Senhor. Seja zoião mesmo. É do seu pai. Você tem que falar, se é do meu pai, eu quero tudo que ele tem para me oferecer. Você tem que querer, é no seu secreto. Eu quero, Senhor, eu quero mais. Eu quero para o meu irmão, mas eu também quero para mim. Eu também quero viver mais o Senhor. E eu não estou falando de cargos, eu não estou falando de posição, porque a presença do Senhor é muito maior que isso. Eu tenho um irmão mais novo. E claro que algumas fases da minha vida passou pela minha cabeça. Minha mãe prefere meu irmão. Tudo era para ele. Meu irmão ficava dentro do quarto da minha mãe assistindo filme com ela. E pra mim eu ficava lá, sozinha, abandonada no meu quarto. Ninguém me chamava pra nada. Ninguém gosta de mim nessa casa. Ninguém me quer. Olha, minha mãe só pensa no meu irmão, criando raiz de amargura. Mas sabe que eu fui amadurecendo. E eu fui vendo que não era minha mãe que chamava meu irmão. Era ele que chamava ela. Ele ficava atrás dela. Mãe, vamos assistir filme. E às vezes minha mãe falava, eu tô cansada. E ele insistia. Então ela assistia filme com ele. Ele ficava em cima dela. Às vezes eu lembro que ela falava assim, você pisou no meu pé. Você fica só em cima de mim. Que saco. E ele ficava lá. E ele tinha mais carinho dela, porque ele ficava atrás dela. Minha mãe lá, eu aqui. Ela vinha às vezes fazer um carinho em mim. E eu até dava uma retribuída. Ela falava, nossa, mas como você é grossa. Tá vendo? Não vem então. Não fica atrás de mim então. Mas eu reclamava que meu irmão tinha mais dela. Jovens, seus pais não têm filhos preferidos. Mas às vezes seus irmãos preferem eles. Pedro não era perfeito. Eu sei. Ele negou Jesus, afundou no mar porque começou a olhar para as circunstâncias e não confiou ali que o Senhor estava falando para ele. Eu sei. Eu também não sou perfeita. Você também não é. Assim como Pedro. Nós negamos Jesus todos os dias. Se nós não lembrarmos todos os dias quem nós somos, nós negamos Ele todos os dias. Nós afundamos a cada momento da nossa vida. Às vezes nós afundamos no mar, não é uma vez só no mês, é várias vezes no dia. Dependendo do que começa a acontecer, se é de manhã, seu carro quebrou, você já afunda. Tá vendo? Não dá nada certo. Daqui a pouco, de novo, acontece outra coisa, você já afunda de novo. Toda hora você precisa lembrar, assim como Pedro. Mas eu não quero ser lembrada só por essa pessoa. Eu quero ser lembrada como Pedro. Que eu afundei, que eu errei, que eu falhei. Mas que eu preferi Ele. Que eu preferi Jesus. E eu quero escolher todos os dias Jesus como a minha prioridade. E agora, voltando no início, eu vim servir na torre. Eu passei dias organizando, jejuando. E meus queridos, não foi fácil. Dias antes eu comecei a entender que o negócio era mais embaixo. Muitas pessoas começaram a ter impedimentos para vir servir. E o Patrick foi ficando louco comigo, porque eu tinha que ficar montando a escala. E eu recebi uma mensagem, eu já ia ter que ir lá mexer na escala de novo. E os turnos começaram a ficar longos, cansativos, porque muitas pessoas iam ter que servir vários horários. E eu lembro de estar montando a escala e eu falei assim, esse turno aqui não pode faltar. Porque se esse turno faltar,
eu vou ter que emendar. Que eu já ia ter que ficar outros horários, era só um único turno que eu ia descansar. Eu me escalei várias vezes, desmarquei tudo que eu tinha, pacientes, compromissos, eu desmarquei tudo para me dedicar somente a isso que eu ia fazer. Eu preferi Jesus naquele final de semana. Eu vim numa sexta, servi no check-in, depois fiquei na torre. Tudo bem. E no sábado, o turno que não podia faltar, faltou. E eu estava aqui, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, eu acho que eu já estava 4 horas. E eu falei, eu vou cobrir. E eu fiquei 9 horas direto ali na torre, ali naquela sala da intercessão. Eu estava de jejum. E é lógico, gente, que meu físico estava doendo tudinho. Eu tinha bolhas no pé, porque eu estava descalço. Mas meu espiritual pedia mais. Se tivesse turno de madrugada, eu tinha ficado de madrugada. Os turnos iam trocando, então todas as vezes eu começava a orar pela mesma coisa quando o turno trocava. Eu queria mais, porque quanto mais perto dos nossos pais nós estamos, nós queremos mais, sempre mais. Às vezes você está frio e você fala, mas eu não sinto esse desejo, Naraí. Eu não sinto esse desejo mais. Eu vou ali orar 10 minutos e para mim já é sufocante. Continua mais, porque você vai querer mais. Você acha que quando eu cheguei em casa eu fui dormir em paz? Eu imaginei que sim. Porque eu pensei, nossa, eu fiquei 9 horas orando. Eu já pequei saindo daqui, né? Que é soberba, 9 horas. Agora já era. Deus me confrontou indo para casa, debaixo de chuva, na moto. Não esperou nem chegar. E Ele falou, como que é possível ficar 9 horas orando e em casa você reclama de 2? Não foi por amor que eu fiquei aqui. Foi por obrigação. Foi por temor, mas não foi por amor. Eu cheguei em casa e eu chorava pedindo perdão. Eu pedi pela misericórdia do Senhor, porque eu não queria mais. Eu não quero mais orar por obrigação. Eu não quero mais cumprir a agenda. Eu quero vir servir, mas aquilo que eu já estou vivendo na minha casa. Eu clamei por vidas aqui que eu nem conhecia. E eu entendi que aquilo era importante para Deus, então para mim também era importante. E eu vim servir aqui no começo e eu vi pessoas chegarem aqui, homens chegarem aqui com raiva. Homens que não queriam ir. Nós fazíamos check-in e às vezes nós falávamos, ai, você trouxe o colchão? Eu falava, glória a Deus. Eu percebi que eles não queriam ir. Mas eu vi aqueles homens chegarem transformados. Eu vi eles desnudando na presença do Senhor. Eu mandava mensagem para o Patrick, eu falava, como que eles estão aí? O Patrick falava, eles estão chorando. Eu falava, ai, glória a Deus. E ali a gente orava mais. Eu pude ver o poder da oração. Eu vi a glória do Senhor. Eu vi o poder do clamor. Porque quanto mais nós clamávamos, mais vidas eram transformadas. Eu vi mulheres rendidas. Eu vi mulheres tendo experiência com o Espírito Santo. Não foi só os homens que foram renovados. Foi as mulheres que estiveram aqui. Foi nós que servimos. Foi eu. Nós fomos renovados. Porque a glória de Deus, ela é contagiante, meu irmão. Eu tenho muitas falhas, eu sei. Você também tem, eu sei. Mas eu escolhi. E eu preferi Jesus aquele dia. E eu espero que você comece a preferir Jesus. Que você comece a preferir a presença do Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. É uma palavra rápida que eu trouxe, mas é algo que você precisa entender. Não existe filhos preferidos, não existe pessoas preferidas, mas existe gente que prefere um pai, que prefere o Senhor, que coloca o Senhor como centro das escolhas, centro nas decisões. E eu queria que você agora começasse a falar, Senhor, eu quero te preferir. Senhor, eu quero te escolher. Eu quero deixar as minhas obrigações. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Não é fácil para mim também. Não é fácil abrir mão. Abrir mão do descanso. Abrir mão das coisas às vezes que eu teria que fazer. Pacientes novos chegando e eu abrindo mão. Mas eu não me arrependo, porque essa semana eu pude ver a mão do Senhor, dobrou de paciente, porque é isso que o Senhor faz. Quando você prefere Ele, quando você escolhe estar na presença do Senhor, Ele multiplica bens na sua vida, Ele te mostra que vale a pena. Meu irmão, eu não precisava de nada, só de ver aquelas vidas transformadas daqueles homens eu já tinha ganhado. Você também
você também abra teu coração, Senhor, agora. Abra teu coração, peça perdão por tudo aquilo que você colocou como prioridade na frente do Senhor. Não existe, o Senhor não divide lugar. O Senhor não divide lugar, o teu Pai não divide lugar. Quantas vezes você olha e fala, mas eu não tenho isso, aquilo lá tem aquilo, ela tem mais facilidade, ela tem mais, ela não tem mais o Senhor à toa, é porque ela busca mais, é porque ela abre mão mais, é porque ela pede mais. Você também pode acessar esse lugar, você pode conhecer mais o Senhor, você pode experimentar mais o Senhor, e que essa noite você possa realmente falar, Senhor, me perdoa, porque os questionamentos eram errados. Eu quero começar agora, Senhor, questionar no lugar certo. Eu quero pagar o preço. Eu quero ter mais o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ser assim como Pedro, Senhor. Eu quero ser como Pedro. Eu quero entender as tuas vontades. Eu quero entender os teus desejos. Eu quero me colocar à disposição. Eu quero, Senhor, lavar os teus pés. Lavando os pés dos meus irmãos, Senhor, porque era isso que Jesus ensinava. Ah, Senhor, vem sobre esse lugar. Vem sobre esse lugar, vem sobre esses corações. Coloca corações de servo, Senhor, no nosso coração. Corações de servo, Senhor, assim como o Senhor tinha. Nos ensina, Jesus, nos ensina a amar assim como o Senhor amou, Senhor. Assim como o Senhor amou, Jesus. Nós pedimos, Senhor, mais.